Então, eu vou passar alguns panoramas relacionados à farmacoeconomia, e eu falar um pouquinho também, reforçar as questões de segurança, né? Até porque, se você utilizar uma anfotericina B de uma forma segura, obviamente que isso vai ter um impacto 100% em cima da questão de farmacoeconomia. Então, é por isso que eu vou reforçar as questões relacionadas à segurança, tá bom? Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Então, o Marcelo já apontou muito bem, né? Eu queria só trazer um reforço, que a anfotericina B é um antifúngico que tem um amplo espectro para vários fungos. Nós não temos um antifúngico antigo, como a anfotericina B, com esse espectro, a não ser os novos azólicos, né? Então, o posaconazol e o isavuconazol. E a anfotericina B, quando a gente vai aí para os guidelines e vê qual que é a droga de primeira escolha para diversas doenças fúngicas invasivas, né, vocês podem ver que a anfotericina B, ela ainda tem um papel muito importante, né, como droga de escolha na criptococose, estou falando em meningite, né, criptocócica, na histoplasmose disseminada, em outras micoses endêmicas de formas graves, disseminadas, assim como também nas doenças fúngicas invasivas nos pacientes hemato-oncológicos, né? O Marcelo apontou ali a questão da mucormicose, questionando se a Prafusarum é a primeira escolha ou não, ou faz terapia combinada, enfim, a anfotericina B tem um papel muito importante. E com a introdução de profilaxia para os pacientes hemato-oncológicos com o posaconazol, um paciente que venha a ter uma fungemia de escape, né, ou até mesmo um quadro fúngico suspeito na vigência de profilaxia com posa, a sua principal alternativa vai ser a anfotericina B. Então, o papel dela tem crescido. E, por último, eu gostaria de reforçar a questão, né, das cândidas multiresistentes, e principalmente as resistentes às equinocandinas, que elas têm crescido progressivamente. De volta, né, nós estamos aí ressuscitando a anfotericina B. Então, embora seja uma droga que a gente não gosta de usar, né, eu brinco que a anfotericina B tinha que ser anfotericina D, né, de Death, Devil, Demon, Destruction, mas infelizmente ela ainda é boa, né, anfotericina B. Bom, aqui, só para comentar, né, que tratar doença fúngica invasiva ela é extremamente cara. Eu vou falar questões relacionadas a custo, vou ser bem objetivo, seguindo aí a tabela CMED, e investir na profilaxia é bom, né? Todos os trabalhos mostram que a profilaxia ela é custo-efetiva. A gente pode fazer profilaxia com fluco, com itra, com posa, com mica, né? Até mesmo com isavuconazol. Ainda faltam alguns estudos robustos para utilizá-lo como um agente profilático. E quando a gente tem a doença fúngica invasiva, ou quando a gente se propõe a fazer uma profilaxia, a gente, né, como infectologista, né, ciência, a gente vai para os guidelines, e lá, os guidelines têm nível de evidência, conforme, né, grau de recomendação, nível de ciência, de evidência baseado, assim, no tipo da publicação, né, estudo clínico controlado, randomizado, blá, blá, blá. O problema é que, quando eu vou para o meu hospital, não adianta eu chegar e jogar o guideline em cima da mesa do administrador e falar, ó, a droga de primeira escolha é essa aqui, né? E ele vai falar, essa é muito cara. E aí, qual que é o seu argumento? Você vai ter que ter um racional e explicar para ele se, dentro do seu contexto, da sua realidade, essa droga, né, ela é custo-benéfica. Ou, pelo menos, fazer uma proposta de custo-minimização. Então, o infectologista, ele precisa estar munido dessas informações para que ele possa chegar e exigir o quê? O melhor tratamento para o nosso paciente. Então, isso vale para qualquer doença fúngica, para qualquer antifúngico e para qualquer antibiótico, enfim, qualquer medicação, né, relacionada ao tratamento das infecções. Vejam só essa tabela CMED, para vocês terem uma ideia de quanto custa cada antifúngico. Transformei aqui numa tabela crescente de valores, considerando o dia de tratamento. E vejam, se eu for tratar um paciente com fluco oral, R$20 por dia. Agora, se eu for usar uma anfotericina B, uma formulação lipídica, né, são as drogas mais caras que nós temos no momento, né? Um complexo lipídico, 7.200, uma lipossomal, 9.600. Isso aqui é a tabela CMED. E como não tem genérico, né, nenhuma das formulações lipídicas no Brasil,
né, esse é o preço que está na tabela CMED. Então, vocês vejam que usar uma formulação lipídica é extremamente caro, né? Nós temos aí o isavuconazol, que é um pouco mais barato, o voriconazol, que com o genérico também baixou bastante o preço. Então, a gente vai deixar essas drogas, né, quando elas realmente forem necessárias, porque a gente sabe que as anfotericinas, elas são drogas que têm toxicidade, que o Marcelo já deixou muito claro, e a gente só vai utilizá-las quando realmente for a real indicação para as mesmas. E eu vou comentar um pouquinho para vocês agora sobre questões de custo-minimização, tá, e de custo-benefício. Custo-minimização é o seguinte, é quando as duas drogas têm a mesma eficácia e eu vou trabalhar com custo. Então, complexo lipídico e liposomal, elas têm os mesmos resultados clínicos e em relação à toxicidade? Sim. Qual que é mais barata? Eu vou usar a mais barata quando eu estou me propondo a fazer uma análise de custo-minimização. Se você quer usar uma ou outra na sua instituição, e fica a cargo de cada instituição. Se o médico tem a liberdade para prescrever qualquer uma delas, fica a critério do médico, as duas são seguras, eficazes. Agora, quando você se propõe a definir uma estratégia de custo-minimização, você vai escolher aquela que é mais barata. Agora, quando eu tenho duas drogas cujos desfechos clínicos são diferentes, só que, obviamente, a mais barata, desfecho pior, a mais cara, desfecho melhor. Aí eu preciso fazer um estudo que a gente chama de custo-benefício, onde os custos, né, vão se sobressair junto com o desfecho clínico. Esses são estudos mais difíceis, né, de serem realizados. Eu vou passar rapidamente sobre alguns estudos para vocês terem uma ideia e depois eu vou entrar na questão da anfotericina B. Então, esse aqui é um dos estudos mais clássicos, né, que foi publicado em relação à profilaxia em pacientes hemato-oncológicos, tanto leucemia mieloide aguda, quanto também transplante de células hematopoéticas, e comparando o fluco com posa. Posaconazol tem ação contra fungos filamentosos, né, uma ação que o fluconazol não tem. Então, obviamente que o posaconazol, né, supostamente, ele seria superior na profilaxia da doença fúngica invasiva nesse grupo de pacientes. E realmente esse estudo, né, do Sullivan mostrou realmente uma superioridade do posaconazol. E aí a gente pegou, né, esses 1, 2, 3, 4 estudos, fizeram análise farmacoeconômica e colocaram posaconazol custo-benefício, sai mais barato usar posaconazol, porque eu vou gastar menos dinheiro com doença fúngica invasiva, e é melhor, então, ponto final, ele é custo-benéfico. E no nosso país? Né, a gente sabe que o custo das medicações é muito variado, os custos dentro do hospital também é variado. Então, nós fizemos uma análise de custo-benefício de posaconazol em hospitais públicos e privados, né, do nosso país, comparando o custo da medicação aqui e o custo da hospitalização nestes hospitais. Então, nós seguimos o modelo do estudo, né, do Cornell, que foi do estudo do posaconazol versus o fluconazol, né, e o que nós encontramos? Considerando aqui análise de sensibilidade, o custo, né, do posaconazol empatou com o fluconazol, tanto na parte de convênio, que a gente usou no sistema complementar de saúde, o preço e as diárias, né, da cooperativa médica, da Unimed, e também do hospital público, do SUS, tá? E vejam que os custos foram iguais. Então, eu posso dizer para vocês que, se o custo é igual e o posaconazol é superior, eu posso dizer para vocês que posaconazol, ele é custo-benéfico nos pacientes do SUS do Brasil. Tá? A pergunta é por que não é feito em todos os hospitais? Fica lançada aí a pergunta, quem quiser responder, sinta-se à vontade ao final da apresentação. Quando a gente fala agora de anfotericina B, né, no tratamento das doenças fúngicas invasivas, existem vários trabalhos, tá? E essa aqui é uma das revisões sistemáticas, né, mostrando que as duas anfotericinas lipídicas, elas têm o mesmo custo-benefício, tá? Isso é muito próximo entre uma e outra. Aqui um outro estudo, comparando o isavuconazol com o voriconazol, a gente sabe que existem, né, algumas diferenças, e esse estudo aqui, que são dos poucos, né, a gente ainda está aprendendo a usar o isavuconazol no nosso país, é uma droga que chegou recentemente, mas esse estudo aqui já demonstrou que o isavo, ele é mais custo efetivo do que o vórico, porque nós sabemos dos eventos adversos do vórico, a questão de nível sérico, então, aqui já tem um primeiro estudo para vocês
pensando aqui em relação a tratamento de doença fúngica invasiva, tá bom? Fica já lançado aqui a questão do custo-benefício do ISAVO. Eu vou trazer um pouquinho também de coisas talvez até mais do dia a dia, para quem não trabalha com doença fúngica invasiva em pacientes que têm fungos filamentosos, né? Vamos pensar aqui em fluconazol com anídula fungina. Todo mundo conhece o estudo da Annette Heboli, mostrando que a anídula fungina teve superioridade em relação ao fluconazol, em alguns grupos de cândida, teve até análise de subgrupo, estudo criticado, mas enfim. Duas revisões mostrando que fluconazol e anídula fungina foram similares do ponto de vista de custo-benefício, tá? E eu fiz um trabalho na nossa instituição também. Quando você vai tratar uma candidemia empiricamente, tá? O que eu quero dizer empírico? Eu não tenho ainda cultura positiva. Se eu for usar o fluconazol, tá? Ele acaba sendo também tão custo-benéfico quanto usar uma equinocandina. E quando nós pegamos o estudo, né, da Annette Heboli, e eu faço o NNT, eu preciso ter 700 pacientes tratados empiricamente com uma equinocandina para justificar a substituição em relação ao fluconazol. Então, nas minhas instituições que eu trabalho, né, fluconazol é droga de escolha para uso empírico numa suspeita de candidemia. A partir do momento que eu tenho lá na hemocultura, que, né, gente, em 24 horas, positivou a hemocultura, tem lá Candida SP, troco para uma equinocandina. Dia seguinte, eu já tenho o quê? Já tenho o meu antifungigrama, conforme antifungigrama eu ajusto para, novamente, um azólico, ou para uma equinocandina, ou até mesmo, né, já tive aí esse ano 5 pacientes que eu tive que trocar para uma anfotericina B, tá? Então, dentro do contexto de UTI, né, com uma cândida comprovada, a gente pode até mesmo utilizar uma formulação lipídica, lembrando que temos um programa do Ministério da Saúde para a utilização de complexo lipídico. Você tem uma doença fúngica invasiva confirmada, você pode solicitar essa medicação, né? Então, você tem um estoque, usa aquela que você tem e solicita para o Ministério, eles fornecem para você quando você quiser utilizar uma formulação lipídica. Então na nossa análise, a anídula fungina não é custo-efetiva para tratamento, sai mais caro e não traz os mesmos benefícios que o fluconazol. Empata em benefícios e é mais cara, então ela não é custo-efetiva, tá? Só para vocês terem uma noção. Estou falando em tratamento empírico, né? A partir do momento que eu tenho a candidíase confirmada, aí a história é outra, é outro tipo de análise que não foi o que a gente realizou. Posa versus vórico para profilaxia. Posaconazol é literalmente muito superior em relação ao voriconazol, né? Eu vejo poucos lugares que façam profilaxia com vórico, tá? Agora, quando a gente vai comparar vórico com as formulações lipídicas e com a formulação desoxicolato para tratamento de aspergilose pulmonar invasiva, voriconazol, ele é mais custo-efetivo, menos nefrotóxico, tá bom? Menos eventos adversos e menor taxa de descontinuação de tratamento em relação a uma anfotericina. Esse aqui é um outro trabalho do David Nicolau, acho que todos conhecem, né? Um dos maiores farmacêuticos clínicos nos Estados Unidos, junto com Charles Nightingale também, um pesquisador excelente, Joseph Cute também, são pessoas de extrema relevância nessa área, e eles fizeram uma análise também farmacoeconômica, comparando o complexo lipídico com o lipossomal, e as duas têm a mesma efetividade, e a formulação complexo lipídico teve o tratamento mais barato. Tanto que esses mesmos autores, né, o David Nicolau e o Joseph Cute, eles mostraram, né, nos Estados Unidos, o complexo lipídico, por ser mais barato, né, e quem paga é o sistema de saúde, é 5 vezes mais utilizado do que a lipossomal. É um panorama que a gente não vê na Europa. Na Europa é muito mais lipossomal, né, do que o complexo lipídico. A gente está fazendo um trabalho de comparando as duas formulações. Então, na América Latina, a gente tem muito complexo lipídico e eu não consegui recrutar muitos países na Europa, só no leste europeu, onde eles usam ainda o complexo lipídico, né? São hábitos de prescrição. E aqui também, só para trazer um contexto histórico, né? Uma equinocandina com uma formulação com uma anfotericina B, desoxicolato, obviamente que a equinocandina é superior a uma desoxicolato para tratamento de uma candidemia no paciente de UTI. Acho que não temos dúvida em relação a isso, mas não custa trazer essa informação adicional, né, para justificar
a não utilização, né, de anfotericina B-desoxicolato num paciente de UTI, tá, para tratamento de uma candidemia. Então, como é que a gente poderia fazer um estudo também de farmacoeconomia agora de anfotericina, que é o escopo da apresentação? Então, trago aqui para vocês, né, o que os guidelines colocam, que as formulações lipídicas sempre são preferidas em relação ao desoxicolato, o Marcelo deixou bem claro isso, para a maioria das doenças fúngicas invasivas, tá? A questão da desoxicolato para neurocriptococose em pacientes com HIV, há uma questão de estudos mais robustos com a desoxicolato do que a lipídica, por isso que ela aparece primeiro ali no guideline, mas não que é a primeira escolha, ela só tem, né, um maior nível de recomendação. Então, nós escolhemos para fazer os estudos de farmacoeconomia, a gente tem lá na nossa universidade, um grupo de farmacoeconomia, que é liderado por mim, junto com a Escola de Negócios, junto com o Programa de Ciências da Saúde, onde a gente tem vários experts em várias áreas, e a gente desenvolve esses trabalhos de farmacoeconomia de uma forma bem produtiva. E a gente escolheu a criptococose, porque dentro das doenças fúngicas, né, não sei se todos vocês sabem, mas é a doença fúngica com maior burden no mundo, que tem maior carga, maior incidência, né, de doença fúngica invasiva. Então, dentro das doenças infecciosas, ela está em 4º lugar, depois de malária, doença diarreica, né, e doenças adquiridas na infância. Então, aqui o guideline da IDSA, que todos vocês conhecem, né, vocês vejam que ali a desoxicolato com flucitosina, a primeira escolha, mas nós não temos flucitosina no nosso país, e ela não é que ela seja a primeira escolha, é por uma questão relacionada à qualidade dos estudos, tá? E aí nós fomos nos propor a fazer uma análise, nós escolhemos, obviamente, o complexo lipídico, porque ele é mais barato e tem a mesma eficácia que a formulação lipossomal, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, que tem estudo de tratamento de meningite criptocócica com o complexo lipídico na dose de 5 miligramas por quilo, mostrando que ele é menos nefrotóxico como a desoxicolato, que a gente já sabe, né? Esse aqui é um trabalho nosso também, mostrando que a desoxicolato tem 50% de taxa de insuficiência renal em pacientes com HIV, na UTI, e esse aqui foi o nosso primeiro estudo. Então, teve aqui uma análise do modelo tipo Markov, onde, assim, imagina um paciente com HIV, neurocriptococose, e eu quero utilizar a anfotericina B. Aliás, devo, primeira escolha, junto com o fluconazol. A decisão era, vou usar a desoxicolato ou vou usar o complexo lipídico? Considerando todos os eventos adversos das duas formulações de anfotericina, taxa de insuficiência renal, aquele percentual pequeno que evolui para insuficiência renal crônica devido à lesão aguda, desse percentual pequenininho, aquele que vai ficar dialítico crônico. O dialítico crônico é um cara que se aposenta, né, que ele não trabalha, ele vive às custas, né, de ressarcimento do governo, gasta com outras medicações, o próprio custo da hemodiálise, enfim, ele tem um burden dentro da sociedade, esse paciente. Tá? E comparando as duas formulações, se a gente falar assim, não vou usar mais desoxicolato, vou usar só complexo lipídico, não é farmacoeconômico. Tá? Então, não é custo-benéfico, é melhor pagar mais diálise, pagar mais aposentadoria para essas pessoas, deixar essas pessoas em fila de transplante, do que usar um complexo lipídico. Exceto se, fazendo aqui uma análise que a gente chama de break-even, né, se ela custasse R$1.000, 1.500, até R$1.500 por dia, mas vocês viram o custo diário dela, não é R$1.500 por dia. Se ela custasse 1.500, eu poderia parar de usar a anfotericina desoxicolato e usar só o complexo lipídico, tá? Bom, mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Então, o que a gente faz? A gente começa o desoxicolato. Aí, o que acontece lá pelo 3º, 4º dia? Creatinina, sobe, né? E aí, nós fizemos um modelo de que, no momento que esse paciente desenvolve a disfunção renal, tá? Ali, um Akin 1:2. Se eu trocar para formulação lipídica, o complexo lipídico, isso vale a pena ou é melhor eu insistir na desoxicolato? Tá? Veja, o paciente já usou 3 dias, então, da média de 15, 16 dias que a gente usa de desoxicolato, considerando que a gente vai fazer a punção lombar, vira cultura negativa, para daí fazer a dose de manutenção, de consolidação, já são 3 dias a menos. Tá? Fora isso, esse paciente vai poder, né, vai gastar menos tempo, né, da formulação lipídica. E outra, não são todos os pacientes que desenvolvem disfunção renal, né, são só ali pouco menos da metade. Então, o que acontece? Em vez de, no meu global, 100 pacientes
dos 100 utilizarem o complexo lipídico, vai ter um percentual menor e, além disso, por menos tempo. E aí nós fizemos essa análise. E quando nós fomos para essa análise, usando também uma simulação de Markov, baseando-se em dados reais dos nossos pacientes com HIV e neurocriptococose lá do hospital, tá? Nós chegamos à conclusão de que são equivalentes. Então, a nossa proposta, inclusive, era levar isso para as secretarias de saúde, onde mostrar que no meu paciente HIV com meningite criptocócica, ele evoluiu com algum grau de disfunção renal, eu pudesse receber a anfotericina B, né, uma formulação lipídica, como substituto a desoxicolato. Eu sei que em nas secretarias de saúde isso tem, outras não tem, tá? Mas o fato é de tornar isso uma regra, a fim de que esse paciente não vire um burden lá para o sistema público de saúde no futuro, que quem vai pagar essa conta, geralmente é o SUS, não estou falando no sistema complementar. E aqui estão todas as justificativas, menos diálise, menos aposentadoria, menos medicamentos, menos complicações, melhor qualidade de vida e maior expectativa de vida, né? No sistema complementar, então, isso nem se fale, porque a diálise do SUS é 220, 230 reais, a do sistema complementar é 1.500, então, esse cálculo aqui seria bem diferente, tá? Aqui seria uma análise Qualis, mostrando que a qualidade de vida desses pacientes é muito pior, tá? E agora, reforçando questões de perfil de segurança, para a gente finalizar, tá? Essa aqui é uma das meta-análises avaliando nefrotoxicidade. Então, nesse quadrado aqui, pode ser um pouco confuso na primeira visualização, tá? Mas eu espero que estejam vendo aqui a minha seta, né? Comparando aqui convencional com desoxicolato, que é convencional, complexo lipídico, com a formulação lipossomal, vejam que lipossomal, ela é 3 vezes menos, né, o odds ratio aqui de 0,3, né, em relação a desoxicolato. E o complexo lipídico é 3 vezes menos também, né, a convencional é 3 vezes mais nefrotóxica do que o complexo lipídico. E quando comparadas as duas formulações lipídicas, né, o odds ratio dá de 0,95, muito próximo a 1, intervalo de confiança de 0,4, passou de 1 para 2, então mostrando que elas têm uma mesma taxa de nefrotoxicidade em 1, 2, 3, várias meta-análises. Alguns trabalhos mostram que uma é mais, a outra é menos, enfim. E aí é uma discussão que a gente pode passar muito tempo conversando, e eu acho que a gente acaba, às vezes, não chegando a conclusão nenhuma, porque essa diferença é pequena e a questão de custo também se sobrepõe em algumas situações. Aí vai da padronização de cada hospital. Agora, uma coisa que eu queria reforçar muito em relação à segurança, que são os efeitos infusionais. O Marcelo explicou muito bem o mecanismo, né, das reações adversas relacionadas aos efeitos infusionais. Injeta anfotericina, tem toda aquela cascata inflamatória, e obviamente que, devido ao maior volume de distribuição do complexo lipídico, ele faz muito mais. Vocês veem poucos efeitos infusionais com a lipossomal, e a desoxicolato a gente vê menos porque a gente já põe lá diluição, põe em bomba de infusão, correr em 6 horas, faz dipirona, faz hidrocortisona, já está tudo no pacote de prescrição. E com o complexo lipídico, muitas vezes, né, o médico esquece de fazer essa pré-medicação, que deve consistir num corticoide e com ou sem, né, um antihistamínico. Fica a critério de cada hospital. O antimicrobial stewardship já tem que ter isso padronizado com, né, o farmacêutico clínico. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui é um best guidelines de uso de complexo lipídico, mostrando que você vai reduzir de 16% para 3% os efeitos fusionais se você fizer a pré-medicação. Mas qual que é o problema, né, qual que é a importância, na verdade, não problema, né, de fazer a pré-medicação? É que esse paciente que faz o efeito infusional, ele pode falar, eu não quero usar essa droga. Outro problema, o médico que está prescrevendo essa medicação vai falar, olha, esse paciente teve uma alergia, uma reação, e eu não vou utilizar. E imagine que você está fazendo lá o teu antifungo stewardship, né, você é responsável pelo antimicrobial stewardship, e você tem que decidir o que tem que ser feito. E o médico prescritor fala, eu não vou fazer porque teve efeito colateral e eu quero outra opção. Às vezes não tem uma outra formulação lipídica. Aí você vai ter que usar um azólico de última geração, de repente ele já teve um evento adverso, e aí você fica numa enrascada. Então, se isso é orientado, né, pelo antifungo, antimicrobial stewardship, a utilização da pré-medicação, você mitiga essa situação, fazendo com que você possa dar continuidade ao tratamento. Isso quando o paciente mesmo não se recusa a utilizar a medicação. E no momento que
enfermeira vai fazer a infusão, ele fala, eu não quero essa medicação. Depois de 4, 6 horas, essa medicação tem que ser jogada fora. E aí, nada mais é do que R$7.000 jogado no lixo. Acho que ficou bem claro a importância de fazer a pré-medicação, tá? Bom, então, lembrando, então, da pré-medicação, existem alguns cuidados com o complexo lipídico, a bolsa cada hora tem que ser agitada, ela tem uma velocidade de infusão, então tem uma série de cuidados aqui, eu acho que esse slide ele ilustra muito bem isso para vocês, tá bom? Você pode, quando o paciente tem um evento adverso, estender o tempo de infusão para até 2, no máximo 3 horas, tá? Então, de repente, até em 6 horas. E quando os pacientes fazem corticoide, lembrar de correr junto, né, com o corticoide. Às vezes os pacientes hematológicos estão fazendo um corticoide, ou até mesmo na UTI, o paciente está recebendo hidrocortisona, enfim, você pode fazer infusão junto, no mesmo horário, você programa isso no momento da prescrição. Então, em resumo, inesquecível, a anfotericina D, né, ela é uma droga extremamente nefrotóxica, não há diferença de resposta clínica entre elas, lembrando que a desoxicolato, ela vai ser mais vezes substituída, obviamente, e as formulações lipídicas, elas são equivalentes em resposta terapêutica, em nefrotoxicidade. Gosto muito de uma frase, né, de um grande pesquisador na área, que ele coloca, complexo lipídico is likely, né, um pouquinho mais nefrotóxico, mas do ponto de vista global, talvez isso não faça diferença, tá? Lembrar do complexo lipídico e desoxicolato precisam fazer pré-medicação para que diminua os eventos adversos, a atenção com o paciente e também a descontinuação dessas medicações, e eu finalizo, obviamente, com considerar os aspectos de custo na sua instituição para escolher a melhor formulação lipídica ou até mesmo ter que manter, né, uma formulação desoxicolato dentro aí das anfotericinas, tá bom? Então, gostaria de agradecer ao convite para falar sobre esse assunto, faço um agradecimento a toda a minha equipe do nosso laboratório de infecções emergentes lá da Pontifícia Universidade Católica, que é o nosso principal player e investidor das nossas pesquisas, também a nossa startup, né, de biotecnologia e ao Hospital Universitário, que é responsável por servir de todas as pesquisas que nós realizamos aí nessa área, tanto de farmacoeconomia, quanto de novos devices e medicamentos, tá bom? Muito obrigado.